às vezes, que as criaturas tenham forças para estancar. Hoje, de uma forma generalizada, as criaturas buscam encontrar pureza, sentimentos nobres nos mandatários, nos governantes, mas esses sentimentos não são conquistados pelo poder que determinados homens têm em suas mãos e ignoram a transitoriedade desses instantes que lhes foram concedidos, não por seus próprios irmãos, mas pelo destino maior, o destino que veio do alto. E tenta, através de governantes e mandatários, conseguir a realização de alguma coisa que sacuda a sociedade, que faça com que os homens se reencontrem, se irmanem e, como uma coletividade bem agigantada, consigam então se aproximar do Criador. Só quando o homem se renova é que ele vai adquirindo as condições de difundir amor e fraternidade. E isso não é características somente daqueles que são alçados a disposições de poder ou de mando. A humanidade será tranquila e fraterna, os homens se amarão e, quando renovados, poderão conduzir a humanidade para a estrada do amor. A violência que campeia em vosso mundo será castigada de forma exemplar, mas o homem irá compreender que não é esse o caminho de pôr fim aos desregrados. Se uma criatura se regozija com o fato de que a maldade vai ser castigada através da maldade, é porque ela também ainda reside no íntimo dessa criatura. E tenhais, médiuns, bem presente em vossas mentes, que não sois privilegiados, porque a vós foi dada essa opção que ampara, orienta, ajuda, ou então aquele caminho que, através do sofrimento, vai burilando as arestas imperfeitas da alma de cada um. Vamos então dar graças a Deus, que Jesus seja a vossa luz, que Jesus seja o vosso pastor, mas que cada um de vós se convença de que pode iluminar também a estrada dos irmãos atrasados, que necessitam caminhar, e para isso precisam do vosso amparo, caridade, compreensão e, antes de tudo, de vosso exemplo. Graças a Deus. Antônio de Aquino, do livro Raios de Luz, volume 3, CELD, psicografia de Luadir João Junqueira. Senhor, Mestre Jesus, os dirigentes da casa, Eurípides Barçanufo, Leopoldo Machado, José Luiz do Espírito Santo, Francisco de Assis e Dr. Bezerra de Menezes, que possam nos amparar nesse momento e nos ajudar e nos auxiliar, que possamos estar preparados para receber a palavra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, nossa explanação está com o nosso irmão Marcos Assis, nosso franciscano, e o tema de hoje que ele vai explanar é Onde houver trevas, que eu leve a luz. Um bom trabalho, irmão. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Como estamos? Então, vamos lá. Vamos aproveitar o melhor possível esse momento, né, que é a oportunidade que a gente tem de esvaziar um pouquinho a nossa mente de algumas preocupações e focar no que a espiritualidade traz para a gente, para o nosso dia a dia, né, para o nosso fortalecimento e para o nosso conhecimento interior, porque a grande transformação vem justamente quando a gente consegue fazer as mudanças para melhor que a gente necessita, né? É aquele esforço extra que a gente faz quando a gente reconhece que tem uma coisa que a gente não está bem e que a gente precisa melhorar, desenvolver de forma melhor. Então, esses encontros dão muitos subsídios para a gente poder fazer isso. A gente vai fazer isso juntos, porque todos nós estamos no mesmo patamar de necessidade de caminhada na Terra. E é interessante, né, o tema, a questão da luz e a questão das trevas, né? Que a gente vai tentar traduzir o que eu pensei. Eu trouxe umas canções
algumas músicas, que a gente vai tentar caminhar através das músicas e compreender essa mensagem dessa noite que fala sobre luz, que é uma forma que a espiritualidade passa para a gente. Jesus falou isso lá, e a gente vai até trazer aqui a fala do próprio Jesus, para a gente tentar entender o que é viver nesse mundo espiritual que a gente tanto fala. A gente sabe que o mundo espiritual é algo muito vasto, muito imenso, muito grande. A gente ainda sabe muito pouco sobre tudo que tem na vida depois da vida, da onde a gente veio e para onde a gente vai retornar. Então, é muito maior do que aquilo que a gente pode compreender. Mas Jesus veio, deu alguns sinais, e agora o Espiritismo está nos ajudando a compreender e até saber alguns detalhes de como é que é a vida lá. Mas o que a gente percebe? Quando eles tentam passar uma ideia de como são e de como vivem os espíritos mais evoluídos, sempre surgem aquelas palavras, né? Espíritos iluminados, né? É de muita luz. Às vezes a gente não consegue nem olhar diretamente para eles. Tem sempre essa imagem de luz, de iluminação, de claridade, para que a gente consiga ter uma ideia do que é essa vida espiritual que a gente tanto pensa nela, que a gente tanto almeja e fica imaginando como deve ser, né? Então, é claro que a gente vai tentar aqui, de alguma forma, indicar alguns caminhos dessa luz e fazer uma comparação do que é trevas, né? E esse momento que a gente está vivendo aqui na Terra. Há mais luz ou há mais trevas? O que está acontecendo no planeta? Aí eu trouxe uma primeira canção, que é do Danny Black. Eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês a letra. Aí eu conheci essa música, teve uma gravação do Milton Nascimento junto com ele, e aí eu gostei muito dessa canção, e estou trazendo aqui para vocês. A gente vai tentar reproduzir e ir pensando sobre ela e depois conversando um pouquinho. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Será certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era ontem.
eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Então, vamos ver o que a gente consegue extrair do que o poeta ali escreveu para a canção, essa belíssima canção, né? Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa questão do tempo está muito ligada à vida aqui no planeta, né? E a gente sabe que tem um tempo para viver aqui, ele teve um início, depois vai ter o momento da partida. Então, qual é a ideia? De que eu seja sempre melhor do que era ontem. Porque se a gente observar a natureza, a gente vê o que na natureza? Ela fica estática, parada? Ou a natureza é um grande movimento? Inclusive movimentos que a gente nem percebe, nem vê, muitas vezes no dia a dia, né? Uma semente plantada na terra, ela germina, e a gente só começa a perceber à medida que ela surge, vem para fora, e a coisa impressionante que acontece, que é a planta dando frutos, dando alimento, ou dando flores, ou dando sombra, né? E tudo isso num ciclo infinito, sempre acontecendo. Então, tudo na natureza é movimento, está sempre acontecendo. Então, por que nós, seres humanos que somos, de toda a natureza, os únicos que têm a capacidade de saber que existe, que pensa e que dirige o seu próprio destino? Já não tem mais só instintos, mas agora pode pensar, né, com a sua própria capacidade e criar e fazer e produzir. Então a gente deve imitar a natureza, só que a gente vai fazer muito mais do que a natureza, porque nós temos uma capacidade imensa, nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa mente. Então o que a gente precisa descobrir? O que eu posso fazer de melhor para mim mesmo e para o outro? O que eu posso fazer de melhor para mim mesmo é o que a canção fala. Eu estou melhor do que era ontem. Somente o tempo, é claro, vai me revelar quem sou, porque agora que a gente está acordando e despertando do espírito que nós somos. Da onde a gente veio e para onde a gente está indo, isso está ficando bem claro para a gente. Então, isso ficando mais claro para a gente começa a perceber que precisa fazer um esforço maior para avançar e compreender mais tudo que nos cerca, tudo que nos cerca. Então, esse esforço que Kardec traz para a gente, e fala inclusive para a gente que o espírita, a gente reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para sempre estar se melhorando. Esse esforço por se melhorar é que nos leva à iluminação, à luz, ao crescimento espiritual. A gente começa a se afastar daquilo que é chamado de trevas, ou seja, daquilo que não é bom, daquilo que que atrapalha a nossa vida, comportamentos que a gente tem que, além de influenciar a nossa própria vida de uma forma ruim, também pode prejudicar a vida do coletivo, da sociedade. Então, esse crescer, avançar, significa se aproximar da luz e se afastar cada vez mais daquilo que não é bom, e que nessa mensagem Francisco colocou para a gente como trevas, e que Jesus também colocou da mesma forma, né? Eu vou trazer até o trecho
do Evangelho de Mateus. Mateus anotou no capítulo 5, versículo 14 a 16, a fala de Jesus. E que maravilha, né? Porque isso ficou para a gente até hoje. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Então Jesus disse para todo mundo, bons e maus, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, uma cidade que fica na serra, que fica no alto do morro, ou essas moradias que a gente vê muito aqui no Rio de Janeiro, que é acima do morro, ela não fica escondida, a gente consegue ver, porque ela está no alto, ela está acima. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Então, resplandeça a vossa luz diante dos homens, não para que a gente seja melhor do que os outros, mas o que acontece? Para que a gente seja bons exemplos para os outros, bons exemplos, porque o mundo precisa melhorar, não precisa? O mundo está bom do jeito que está? Ou tem coisas que precisam melhorar? Se vocês tivessem o poder de melhorar algumas coisas, não fariam? Até interessante que a mensagem aqui do começo fala do poder que as pessoas têm quando assumem, por exemplo, cargos públicos, né, governam cidades, países e tudo mais, que tem esse poder, essa capacidade de fazer coisas muito boas para o coletivo. Mas cada um de nós também, nas nossas posições, a gente pode fazer coisas muito boas. E às vezes a gente fica imaginando, né? Poxa, tem tanta coisa de ruim que acontece, eu queria ser capaz de que isso aí melhorasse, de que não fosse dessa forma, que deixassem de acontecer. Só que a gente realmente tem esse poder. Só que ele tem que ser construído pouquinho a pouquinho. Por isso que Jesus faz esse pedido, que brilhe a vossa luz. Você que já sabe alguma coisa além, precisa se comportar da maneira que você percebe as coisas. Se eu já sei um pouco mais, o meu comportamento precisa ser melhor, porque eu já sei um pouco mais. E o nosso comportamento vai influenciar o comportamento do outro. A maneira com que eu lido com as coisas, com as minhas falas, com os meus gestos, com as minhas decisões e atitudes, influencia a vida à minha volta. Vocês percebem isso? Dá para pensar isso, imaginar isso? O tempo todo a gente está sendo influenciado e influenciando, né? E Jesus, com essa ideia maior disso, veio para trazer esse movimento. Então, essa primeira canção era justamente para isso, para a gente pensar de que, como a canção fala, a gente não deixa de ter dores, a gente passa por situações difíceis, a gente já chorou, quantas vezes a gente chorou, a gente já sofreu, mas até isso é para a nossa iluminação. Depois que aquilo passa, que a gente consegue se acalmar e ficar mais tranquilo e que a vida vai caminhando, a gente olha para trás, poxa, como eu aprendi com aquilo que aconteceu, como aquilo foi importante para mim, não é? A gente vai amadurecendo e vai crescendo. Então, no final lá da canção, evoluindo a cada lua, a cada sol, se era certo ou se eu errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Então, atento a isso, dia a dia, a gente faz as transformações necessárias e, com certeza absoluta, a vida se torna muito mais leve quando a gente consegue fazer isso. A nossa consciência fica muito mais suave. Então, esse era o primeiro momento. Tem uma outra canção para a gente falar um pouquinho mais e abordar um outro ponto. Deixa eu ver aqui. Tá. É uma música também bem conhecida, é uma música do Lenine. E que a música fala de uma coisa que a gente precisa muito, precisa bastante, né? Vocês podem também ir junto comigo, tá? Pode cantarolar aí baixinho, que aí me ajuda também e fica mais bonito.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou da valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. O quê? Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. A vida não para não. Agora dá para ir junto? Vamos lá no começo? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, o quê? A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, me recuso, faço hora, vou dar valsa. Mas a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. O quê? Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Não para. Alguém tem o poder de parar o tempo? Não, né? Se bem que tem coisas que acontecem na vida que a gente queria que o tempo parasse, até voltasse atrás, né? Tal impacto que provoca nas nossas vidas. Mas a gente não tem esse poder. Virá uma nova lua, virá um novo sol, virá um novo dia, uma outra noite, e a vida vai continuar, né? E alguma sensação aí de vocês de que a vida está mais acelerada? De que está mais depressa? De que não tem essa impressão? Às vezes eu fico pensando nisso, né? E vários fatores influenciam isso. Mas a gente vai focar no efeito que dá em nós. Está acelerado. Se eu estou sentindo essa sensação de que está acelerado, aí eu tenho que pensar sobre isso. Porque tem como a gente desacelerar, né? E essa canção, o jeito que ela é feita, que ela é cantada, que ela é tocada, ela dá a impressão, parece que está passando para a gente esse desacelerar,
acalmar e pensar algumas coisas. E a gente só pensa melhor quando a gente desacelera. Quando a gente está num ambiente que, de alguma forma, a gente consegue focar melhor nos nossos próprios pensamentos. Aí aquelas vozes que ficam dentro da nossa cabeça, que são as vozes das coisas todas que nos acontecem, desde o passado e até do nosso cotidiano, fica tudo aqui, ecoando dentro de nós. Preocupações, coisas a fazer, ficam falando bem dentro de nós. Mas a gente é convidado a serenar para poder organizar as coisas. Sem serenar o coração, a gente tem dificuldade de organizar as coisas e de tomar melhores decisões. Essa canção fala que um dos elementos que a gente tem que usar para virtudes, e essa virtude se chama o quê? O nome da canção? Paciência. Uma grande virtude que eu acredito que todos nós já conquistamos, não é isso? Eu acho que não rolou muito não, né? A gente ainda tem dificuldade com essa danada dessa paciência, não tem? Mas a gente já reconhece que ela é necessária. É que às vezes a gente fica questionando a própria paciência, né? Para justificar a nossa falta de paciência. Ah, não, mas eu perdi a cabeça porque... Aí faz uma listazinha de que me fez perder a cabeça para justificar o fato de eu não ter conseguido contornar aquela situação da melhor forma possível, né? Mas isso é um processo. E se a gente parar aqui para pensar, e se a gente conversasse um pouquinho, a gente ia assim perceber, tem coisas que a gente já tem mais paciência. E tem coisas que a gente não tem paciência quase nenhuma, né? Que a gente fica muito chateado, a gente fica muito aborrecido. Mas tem outras coisas que a gente lida bem, né? A gente consegue ajeitar, né? Tem pessoas que a gente tem relacionamento e que a gente consegue apoiar, a gente consegue ajudar, a gente consegue dizer uma palavra de consolo, a gente percebe, eu já passei por isso na vida também, aí começa a conversar e fala da sua própria experiência, e ali às vezes rola uma conversa de um tempão, e a gente escutando o outro, então a gente não é destituído de paciência. Para várias coisas, a gente já tem um autocontrole interessante, e a gente já lida com a vida de uma forma muito legal. Muita gente que eu conheço tem paciência com criança, sabe muito bem lidar com criança, né? Sabe educar uma criança, levar, né? E é engraçado isso, porque às vezes até parece que a pessoa é impaciente por causa do jeito que fala, né? Ah, menino, não sei o quê, cara, você sabe, mas eu já não falei contigo. Mas é amor e carinho que está rolando ali, né? E está sendo importante para a educação da criança, do jovem, do adolescente e até do adulto, né? Que às vezes a gente até, com as pessoas que a gente conhece, a gente meio fala, que isso, cara, acorda, se liga, o que você está fazendo? Isso aí vai dar ruim, vai dar errado. A gente consegue, a gente já é muito assim, né? A gente, brasileiro, é muito solidário, é muito para fora, né? Às vezes a gente ajuda até pessoas que a gente não conhece, aparece uma situação ali, a gente tira um tempo nosso, isso é paciência, isso é pegar o nosso próprio tempo, né, que a vida não para, mas a gente pega algo de muito precioso, que é o tempo, dá uma parada ali, e vai olhar para o outro, e vai fazer uma coisa, vai fazer um significado na vida do outro, né? Então, o que a gente tem que ir fazendo? Só ir melhorando. Quando a gente percebe, não, deixa eu respirar aqui, pensar 1, 2, 3 vezes, antes de eu já falar uma opinião, de eu dizer que eu sei, não, isso não é assim, eu sei como é que é essas coisas. Antes de eu fazer isso, dar aquela pensada, escutar um pouco mais, olhar a situação com mais calma, para depois emitir uma opinião melhor. E o que a gente vai perceber, como diz o Lenine na canção? A gente vai perceber que a vida é rara, e é mesmo, os espíritos confirmam para a gente que viver encarnado é raro, normalmente leva pelo menos 3 gerações para a gente voltar, e a gente precisa voltar,
porque há muita coisa que se fazer, e quando a gente está aqui, a gente tem essa pressão toda, a gente fica imaginando o mundo espiritual. Quando a gente está lá, a gente tem uma consciência muito grande de que precisa estar aqui, né? E ainda mais quando a gente vê a programação espiritual de com quem que a gente vai virar, essas coisas todas. Esse momento é raro. Para nós, então, que estamos vivendo em 2023, mais raro é, porque nós somos testemunhas oculares da transição planetária. O mundo não será mais de provas e expiações, está se tornando um mundo de regeneração. E nós somos testemunhas, nós somos encarnados. Então, a raridade desse momento, a gente vai levar isso para o resto da vida. Essa experiência que a gente está vivendo aqui, na Terra, no Brasil, a gente vai levar para o resto das nossas vidas. É momento único enquanto espírito, de poder participar disso, né? Então, dessa canção aqui, eu acho que é o que a gente poderia extrair. Essa coisa que ele fala aqui, e a loucura finge que isso tudo é normal, porque às vezes a gente pega algumas situações que não são normais, a gente normaliza e vai deixando rolar, como se fosse normal. Mas só que daquela situação ali está saindo sofrimento, está acontecendo uma coisa que está prejudicando pessoas. A gente, né? Quanto mais próximo, inclusive, que a gente vive de violência, a gente pode normatizar a violência e achar, faz parte do dia a dia, acontece. Isso a gente tem que ficar alerta, porque é um sinal de que a gente pode estar perdendo um pouco da nossa sensibilidade, da nossa humanidade, porque não é aceitável em nível nenhum a violência. E a gente está numa casa franciscana, e Francisco condenava isso muito, né? Era parte integrante da base da sua doutrina. A violência, ele fazia um esforço imenso para sempre retribuir com amor até a violência que chegava até ele, né? Então a gente não pode normatizar isso, a gente não pode achar que a violência é algo normal, e a gente está descobrindo vários tipos de violência que antes a gente achava que não era violência, mas hoje é lei e é violência. Algo que a gente fala simplesmente por ter dito, está na lei que não é mais para ser dito. A minha palavra pode me levar a responder até um processo por conta disso. Mas eu não estava prestando atenção. Por quê? O mundo gira cada vez mais veloz e a nova era está chegando. Por isso que está chegando tanta informação nova. Ok? Bastante coisa para pensar, né? Mas com paciência, a gente vai ajeitando as coisas. Agora, tem mais uma. É uma canção espírita de um amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, que se chama Renato Pavani, da família Pavani. Eles têm umas canções muito legais, está lá na internet, quem quiser, né? Tem um site muito legal que se chama Acervo Espírita. Acervo Espírita. Você entra lá e vai encontrar muita música legal, muita música bacana, muita música espírita. Aí tem essa música que vai falar para a gente de algo muito importante, muito sério. Na acústica do ar pude ouvir a sinfonia do amor. Família componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor.
família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz da tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos, o perdão para eles é oração. De quem vive em Cristo, e em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão juntos de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. A música é tão boa que eu precisei respirar um pouquinho depois de tocar, é porque as canções, elas têm energia, elas são vivas, são forças da natureza. A música, inclusive, tem o poder de curar, fazer tratamento físico mesmo, e espiritual também. E as canções também têm o poder de transformar as nossas vidas, né? Então, essa música fala de... O tema principal da canção é o quê? Família? É isso. Tudo bem com a família? Como estamos? Como andam as coisas? Eu estou perguntando para vocês e estou pensando na minha também. Eita! Vai tudo certinho, tranquilo, numa linha reta na família? Né? Vários acontecimentos tem na família. O que Deus fez? Pegou espíritos bem diferentes, alguns nem tão diferentes, porque tem muitas afinidades também, misturou e colocou num planeta onde a célula principal é o núcleo familiar. A sociedade é formada por um núcleo familiar, é o núcleo mais importante da sociedade, é o núcleo da família. Aí a gente vem para viver essa experiência com alguns espíritos bem próximos de nós, né? Então, é dali que a gente vai extrair o suco, né? O puro suco
da nossa vivência e da nossa experiência. Então, vai bem sim a família que a gente está, é a melhor família que a gente pode ter. Embora tenha algumas coisas que a gente questione, que acha que não está legal, mas é a melhor família para a gente. E a canção está dizendo que a gente precisa cuidar da família, a gente precisa fortalecer a família, né? Em vários aspectos. A família precisa de bens materiais, precisa de coisas materiais, mas fundamentalmente, de acordo com a mensagem do Cristo, além de tudo, de alimento, de educação, disso tudo, é fundamental que a família cuide do espírito, cuide do sentimento, que dedique um bom tempo a cultivar o sentimento, a alegria, o prazer e a espiritualização e o conhecimento das coisas espirituais. Fortalecer isso. A canção está falando isso. E é por isso que a gente veio conectado às pessoas que a gente está conectado no nosso núcleo familiar tão diverso. Essa palavra diversidade, muito legal. Porque não é só a família que é diversa, o mundo é feito de diversidade, de tanta gente, de tantas pessoas, de tanta gente diferente uma das outras. E por que a gente tem tanta dificuldade, muitas vezes, de aceitar essa diversidade, essas diferenças, nos seus vários níveis, né? As pessoas, às vezes, se separam e se instalam em cantinhos e tentam viver dentro da sua própria perspectiva e negando muitas vezes ao outro por causa do seu jeito de ser, ou pela cor da sua pele, ou pela maneira com que entende a vida, entende as coisas, ou pelos seus gostos, ou por sua maneira de vestir, enfim, por uma infinidade de coisas, a gente segrega, separa. Né? A gente já não deveria mais estar fazendo isso, porque perde completamente o sentido com o que está planejado por Deus para a nossa casa, planeta Terra. O plano divino é de que todos nós vamos ser diferentes, mas vamos viver juntos. E que Jesus falou que nós somos luz e que brilhe a vossa luz. Quando ele estava falando, tinha vários ali em volta, no entorno, ouvindo isso. Ele não falou, esse ou aquele grupo tem luz. Ele disse, vós tendes luz, ela precisa brilhar, todos têm luz, e essa luz precisa brilhar. Nós estamos caminhando para uma fase planetária de extrema importância, como eu acabei de falar há algum tempo atrás, da transformação. E esse grande exercício de viver esse mundo transformado começa no lar, começa em casa, começa com os nossos mais próximos. Então, o que a gente pode pensar aqui, nesse pouco tempo que a gente está conversando? Qual o esforço que a gente pode fazer sempre para tornar um ambiente familiar um pouco melhor? Mesmo com as dificuldades que ele tem, porque tem, né? Tem, né? E é natural que tenha, está todo mundo ainda para crescer, mas a gente precisa fazer sempre um esforço para se tornar, porque se a gente tornar a vida familiar melhor, a vida do nosso bairro vai melhorar, do nosso estado, do nosso país e do mundo, porque é assim que a coisa acontece, é construção de formiguinha. A gente não pode exigir postura mais nobre dos outros, enquanto que a gente não tiver conseguido, dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, ter uma postura mais nobre,
e mais coerente. Então a gente precisa fazer um esforço nosso interno para aí sim fazer as cobranças externas daquilo que a gente também quer ver melhorado, e é direito nosso sim exigir isso e ter uma voz ativa com relação às coisas que estão erradas. Não é isso? Enfim. Eu tenho mais uma, que aí é para a gente fechar. É isso? A canção que eu trouxe para o final se chama Súplica a Jesus, também é uma canção espírita. É do Grupo AME. Quem quiser também entra lá no YouTube e tal, coloca lá Grupo AME, AME, né? E vai encontrar canções lindíssimas desse. E eu reservei essa para o final porque eu achei que a gente deveria terminar assim, porque a gente ia falar coisas assim tão importantes que a gente precisa, movimentos que a gente precisa fazer e precisa de um esforço nosso. Então achei que no final precisava vir uma canção que trouxesse essa questão da prece, a importância da prece, porque quando a gente falou ali em paciência, necessidade de melhorar, saber ouvir, tudo que a gente conversou aqui, o que ajuda, as ferramentas que a gente tem? Uma delas é essa capacidade de se conectar com Deus, com o divino, né, com o que transcende. Então, qualquer movimento que a gente faça, esteja aonde estiver, é uma prece. Então, não precisa esperar estar na casa espírita ou estar num lugar mais recolhido, mais afastado para fazer uma prece, e aquela prece que às vezes, já é mais decorada, eu já sei de cabeça. Não. A todo momento, a qualquer hora, eu posso parar, em algum momento do meu dia, e estou pensando em Deus. Estou pensando em tudo que o universo pode me proporcionar de melhor, porque nesse momento aqui eu estou precisando dessa força, desse cuidado. E aí você faz aquele momento que pode demorar poucos minutos, às vezes eu estou dentro de um ônibus, estou dentro de um metrô, de uma condução, seja, é possível fazer isso. Então esses são momentos de prece, né? E a gente precisa treinar isso cada vez mais, porque faz um bem danado. A gente já está cada vez mais sabendo disso, né? Então, eu vou trazer essa canção, porque o horário vai terminar, é no 30, né? Tá. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal
da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco quais aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Perceberam que a gente não precisou praticamente citar as trevas? A gente fez um caminho pensando na luz nesse trabalho dessa noite, que a gente escolheu o caminho a seguir através das canções aqui, através da nossa conversa. Mas a gente sabe que as dificuldades existem e de que o mal ainda está por aí. Mas nós resolvemos nessa noite não citá-los nominalmente, os tipos de males que nos afligem. A nossa intenção hoje foi focar na luz, nessa luz interior que às vezes, pelas pressões do mundo, a gente esquece que tem um coração, a gente esquece às vezes que tem chakras, centros de forças que fazem parte da nossa construção física e que são a conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual, nosso duplo etéreo, nosso perispírito. Então tem um mecanismo que vem desde aqui da nossa cabeça até a parte de baixo do nosso corpo, que giram como rodas em velocidades, emitindo luzes e cores que regulam o funcionamento de todo o nosso sistema, do organismo físico e do organismo perispiritual. Consequentemente, o nosso espírito participando disso tudo, que é a mente que controla todo esse sistema. Aqui, estando aqui, sentados, quando tem o momento do passe, é justamente isso que acontece. Essa força da imposição das mãos vem cuidando cada um dos nossos centros de força, nosso chakra. E um em especial, que se chama chakra cardíaco, está ligado aos nossos sentimentos, ao nosso coração. Então é isso que a gente vai imaginar nessa noite. Que o nosso coração é aquele centro de força que emite luz. Lembram que a gente está sempre, quando a gente quer fazer, e até mostrar para as pessoas aquele gesto, a gente não tem aquele desenho do coração que a gente faz, né? A gente faz assim, é um símbolo, mas tem a ver, porque está aqui, é o chakra do coração, e o nosso coração, ele pulsa diferente quando a gente está sentindo algumas coisas. Ele bate mais rápido, bate mais lento, ele vibra, a gente sente uma coisa no peito, quando a gente está amando, quando a gente está vivendo uma situação. Esse movimento acontece, ele é real, é força da luz. Está aqui. Parece que o coração sai do peito e vem aqui para fora, e isso irradia e chega nas outras pessoas, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, a gente vai estar mais uma vez
diante dessa energia da prece. E aí a gente vai aproveitar para pensar em tudo isso que foi dito aqui, que a gente conversou, vai pensar nessas canções, nisso que a gente está sentindo agora, vai deixar essa energia penetrar em nós, vai fechar os olhos, vai pensar no nosso coração, tudo que esse nosso coraçãozinho já viveu e que ainda tem para viver, mas tudo que ele pode produzir de luminosidade, de bem, para mim mesmo e para as pessoas que eu ainda não fiz e que eu vou fazer. É nisso que a gente vai estar pensando nos próximos momentos que a gente vai estar aqui nessa casa, tá bom? Eu gosto muito de conversar com vocês, eu me sinto muito bem, porque o que eu falo aqui, o que eu estudo aqui serve tanto para a minha vida, tanto a gente faz tão bem para mim, que eu assim penso que gostaria que fizesse tão bem para todo mundo. Podemos? Acho que... Tá? É? Ainda posso usar esses 3 minutos? Fala, eu posso usar esses 3 minutos, eu pego o violão. Eu não tenho... Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E o tema de hoje? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender com paciência, compreender que ser compreendido, e com o coração amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E agradecemos a excelente preleção do irmão Marcos, que terminou com a nossa oração, né? Que eleva mais ainda nossos corações.
Graças a Deus, muito obrigada. Para agradar irmão. vocês, aí eu vou terminar com Francisco de Assis. É aí, ó, a gente fica com a vibração como? Mas muito obrigada, seja sempre bem-vindo à nossa casa, tá? Eu que agradeço. E agora vamos nos preparar para o nosso último momento, que são dos passes, e vamos fazer um preparo antes disso. No livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 101, Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus. João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes do vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão, desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entretanto, em santa cooperação nas suas obras. E assim eu convido nossos irmãos passistas a se posicionarem para começar os trabalhos. Senhor Deus, Mestre Jesus, a toda a falange da casa de Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, José Luiz do Espírito Santo, que possam todos agora estarem receptivos a receberem o passe, e que eles possam receber o remédio que estão precisando para o seu corpo, para o seu espírito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos na oração do nosso amigo Francisco, a oração da paz, atribuída ao nosso irmão Francisco de Assis, que nós possamos ser instrumentos da paz de Deus. Mas, filhos ainda rebeldes que somos, quantas das vezes deixamos que a vaidade atropele, aquele processo a que viemos dispostos de nos melhorarmos através do entendimento que nos trouxe Jesus, dessa lei de amor, dessa lei de compreensão, e deixamos que a matéria nos oculte da visão a necessidade de sermos mais compreensíveis uns com os outros, mais amorosos, e o orgulho cresce, e nos tornamos muitas das vezes soberbos, achando que tudo podemos, que a tudo nós somos os autores, que não precisamos de ninguém, nos afastamos desse Pai justo, bom e misericordioso, não damos a Ele o crédito que lhe é de direito, e achamos que podemos fazer tudo
é de nosso livre condição, que nós que estamos na regência, e nos achamos assim, nessa condição de vaidade, nos afastando cada vez mais do entendimento da nossa condição de estarmos aqui para nos moralizarmos, não de criarmos vários deuses, né? Nós estamos ainda nessa ideia de sermos nós criadores da nossa felicidade. Nesse engano, vamos criando as aflições para nosso caminhar. Não estamos ainda inteirados totalmente dessa condição de que viemos um para auxiliar o outro, um para aprender com o outro, que nós precisamos, que de nós não conseguimos nada sem a ajuda de Deus, nada nos é permitido sem que seja pela permissão desse nosso Pai Criador, que tudo nos dá de bom coração, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, que nos envia esses queridos amigos que já entendem, já compreendem o Pai, já servem ao Pai de todo amor, de todo coração, nos dando a mão, nos auxiliando, mas nós ainda muito pequeninos, entendimento muito acanhado, né, deixando ainda o orgulho falar mais alto, a vaidade, o egoísmo, esses sentimentos que devemos extirpar de nossas vidas, que só nos faz construir aflições, só nos faz trazer para a nossa caminhada dificuldades das quais não mais necessitamos. Porque se nós orientarmos e entendermos aquilo que o Cristo nos trouxe através dos seus exemplos, só teremos a encontrar pela nossa frente felicidade. Mas ainda estamos tão apegados à matéria, achando que essas conquistas, né, do mundo material, subjugar o próximo, não dividir o pão de cada dia, acharmos que o poder, né, o poder material é que vai nos elevar, e nos vemos muitas das vezes cair daquele falso pedestal, construindo assim as nossas casas em lodaços, né, quando Cristo disse que deveríamos edificar as nossas casas em rochas, em pedras, em solo firme, para que não viesse eles afundar no lodaço. Que nós não nos permitamos afastar-nos de Deus pela tola vaidade. Que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Senhor Jesus, damos por encerrado a noite de hoje, que possamos todos ir para casa, Senhor, com essa paz, com essa tranquilidade, que a falange da Casa de Francisco de Assis proteja a área de Guadalupe e as adjacências, que todos possamos retornar em paz nos nossos lares, e que possamos agradecer e estarmos aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, boa noite. É muito bom, cada vez mais pessoas novas estarem chegando aqui à casa, então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. E os antigos também, tragam mais gente, tragam para conhecerem a doutrina dos Espíritos, para entenderem, né, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então é muito bom, fico muito feliz de cada vez mais nós recebermos pessoas novas e participarem do trabalho, tá bom? Quem quiser algum atendimento depois, é só ficar sentado na cadeira que a gente conversa, tá? Algumas pessoas que passaram pelo tratamento também tiveram orientação, então aguardem, por favor. E nós temos 2 convites aqui
bem especiais. No próximo sábado, às 9 horas, nós vamos ter o seminário de mediunidade. E esse seminário, a gente pode pensar assim, mas eu não trabalho mediunicamente, eu não sou médium. Venham estudar. Esse seminário é para todo mundo, até porque nós todos somos mais ou menos médios, como diz Kardec, né, no capítulo 14 lá do Livro dos Médiuns. Mas venham conhecer, venham estudar, venham compreender o fenômeno, o que é ser médium, como é bom trabalhar mediunicamente. O trabalho que o nosso querido Marcos Assis fez hoje é um trabalho mediúnico. A Jane, no comentário do passe, é um trabalho mediúnico. A Carla, aqui, querida, na direção, é um trabalho mediúnico. É para a gente entender como é que se dá essa ligação com os espíritos, com os trabalhadores espirituais que nós somos convocados a trabalhar. Então, venham. Próximo sábado, às 9 horas da manhã, vai ser de 9 a meio-dia, vai ter intervalo, vai ter lanche, vai ter música, vai ter alegria de Francisco de Assis aqui. Tá bom? Então, próximo sábado, às 9 horas, dia 30 de setembro. E no dia 8 de outubro, sem ser esse domingo agora, o outro, tá? Os dois eventos têm os papéis ali, quem ainda não pegou, a gente vai entregar. Vai ser a nossa festa, vai ser o encontro de Francisco de Assis. Não é o encontro com a biografia dele. Nosso irmão hoje trouxe aqui, né, o estudo com alegria, com música, com muito sentimento. Ele fez uma chamada, né, para nós estarmos aqui também. Então, dia 8 de outubro, o tema que nós vamos estudar vai ser Francisco de Assis e a felicidade desconhecida. Venham, tragam as crianças, participe desse trabalho, porque vai ser uma grande festa, onde o nosso intuito é nos aproximarmos cada vez mais dessa referência franciscana, da referência de Francisco de Assis, né, que tão bem seguiu Jesus Cristo quando aqui esteve. Então, venham, participem. Vai valer a pena, uma manhã de domingo, vocês estarem aqui na casa, participando desse banquete. Nós aguardamos vocês, podem trazer, né, quem vocês quiserem. Quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, pode trazer. Se não puder trazer, também não tem nenhum problema, porque o mais importante é que nós estejamos aqui, participando dessa vibração que já está aí na casa, nos convidando a participar desse banquete espiritual. Francisco de Assis e a felicidade desconhecida. E vamos ter música, tá? Vamos ter Francisco, vamos ter alegria na casa, tá bom? Então, vão em paz. Tem aí bolo de laranja, tem cuscuz e tem bolo de banana na cantina. Aguardamos vocês na quinta-feira para mais uma palestra, uma reunião pública, e já nos preparando para o próximo ano, para os cursos às segundas-feiras, à noite, tá bom? Mas isso a gente vai divulgando para que vocês possam se organizar e participar. Tá bom, meus irmãos? Vão em paz, vão com as vibrações franciscanas que o nosso irmão Marcos trouxe aí. Tá bom? Paz e bem a todos.